3 relatos reais de acampamentos que deixaram traumas e pesadelos eternos. Alguns lugares não foram feitos para serem tocados. Eles existem à margem da razão, onde os mapas falham, e o silêncio parece mais vivo do que a própria floresta. São pontos esquecidos pelo tempo, mas lembrados pelo medo. Locais onde a mata é tão densa que a luz do sol hesita em entrar, onde o chão parece úmido demais e o ar, embora respirável, carrega um peso invisível. É nesse tipo de lugar que a natureza deixa de ser um cenário e passa a ser uma entidade. E quando o homem insiste em montar barraca onde o mundo não quer visitantes, ele paga. Sempre paga. Essa história não começa com gritos. Começa com risos. Começa com o som de zíperes fechando barracas, de latas de energético sendo abertas, de planos sendo traçados em volta de uma fogueira. Amigos, familiares, escoteiros, casais. Gente como a gente, com seus medos contidos e coragem encenada. Mas o que esses relatos têm em comum não é só a floresta. É a forma como tudo muda quando o último som humano é substituído por um silêncio muito mais profundo. Aquele silêncio que não é ausência de ruído, mas presença de outra coisa. Algo que observa, que sussurra através dos galhos, que caminha entre os arbustos enquanto todos dormem. E às vezes, nem espera que estejam dormindo. O que você verá aqui não é uma sequência de sustos baratos ou lendas recicladas. São fragmentos de realidades que jamais deveriam ter sido registradas. São 3 relatos extraídos diretamente da mente de quem sobreviveu. Porque sim, apesar de tudo, essas pessoas voltaram. Mas quem as conhecia antes garante, elas nunca mais foram as mesmas. Porque há tipos de medo que não passam. Há acontecimentos que não precisam se repetir para se tornarem eternos. Imagine você entrando em uma trilha mal sinalizada, com o celular sem sinal e o eco do próprio nome sendo engolido pela mata. Um lugar onde as bússolas giram, os rastros desaparecem e o tempo parece escorrer por fendas que ninguém vê. Algumas dessas histórias falam de horas perdidas, de pessoas que sumiram sem deixar rastros e retornaram com as roupas intactas, mas com os olhos vazios. Outras falam de barulhos que só um ouviu, mas todos sentiram. De risadas no meio da madrugada onde não havia mais ninguém acordado, e de presenças que se arrastavam por fora da barraca, mesmo quando todos os colegas estavam dentro. Há também relatos de quem acordou com marcas pelo corpo, marcas simétricas demais para serem de galhos, frias demais para terem sido feitas por mãos humanas. Cicatrizes que os médicos não conseguiram explicar, mas que, misteriosamente, não infeccionaram, não sangraram, apenas estavam lá, como se a floresta tivesse deixado sua assinatura. E o que mais assusta é que mesmo após anos, essas marcas coçam, ardem, reagem à mudança de temperatura. E, segundo os próprios sobreviventes, parecem pulsar quando estão perto de matas semelhantes. Quem fala sobre essas experiências o faz com a voz trêmula. Alguns pedem para não serem identificados. Outros concordam em gravar apenas com o rosto coberto. Há aqueles que só conseguiram contar porque estavam à beira de um colapso. Porque há um ponto onde manter o silêncio se torna ainda mais enlouquecedor do que reviver o horror. E o que esses depoimentos revelam é mais do que coincidência. Eles traçam um padrão. Locais distantes, anos diferentes, pessoas que nunca se viram, mas que descrevem sensações parecidas, sons de passos sincronizados fora das barracas, mesmo sem pegadas, animais encontrados mortos, sem sinais de luta, mas com os olhos arrancados, áreas da mata onde o vento simplesmente para, como se até ele tivesse medo de passar. Não é sobre acreditar ou não. É sobre entender que existe algo nesses acampamentos que ultrapassa a lógica. Que há forças na floresta que não se importam com o que você entende por realidade. O medo ali não é psicológico. Ele é físico. Ele tem cheiro, temperatura, textura. E, principalmente, ele tem voz. Uma voz que nunca grita, mas que sussurra em tom de promessa. Uma promessa de que aquilo que foi visto, sentido e marcado, não ficará preso à mata. Que o trauma não termina com o retorno para casa. Porque às vezes, o que volta da floresta
Não é mais só você. A seguir, você vai conhecer 3 histórias. Não são dramatizações, não são roteiros. São registros de quem passou por algo tão absurdo que até hoje duvida se sobreviveu mesmo, ou se ainda está lá, revivendo a mesma noite em um ciclo que não se quebra. 3 acampamentos, 3 traumas, 3 portas que foram abertas e que talvez nunca mais se fechem. Relato 1. O silêncio da trilha morta. O grupo partiu numa sexta-feira à tarde. Eram 7 adolescentes entre 14 e 16 anos, acompanhados por 2 instrutores adultos. Uma excursão comum, organizada por um grupo de escoteiros da cidade. A ideia era passar o fim de semana acampando em uma reserva florestal pouco frequentada, próxima a uma serra onde quase não havia sinal de celular. Nenhum deles sabia, ao pisar naquela trilha estreita cercada de mata fechada, que estavam caminhando para fora do tempo e da realidade. Os primeiros sinais de que havia algo errado foram ignorados como brincadeiras. Um dos meninos disse ter visto uma figura parada entre as árvores, mas ninguém mais viu. Riram. Outro contou que o relógio dele atrasava sozinho e que sempre travava quando estavam no trecho mais profundo da trilha. Riram de novo. Na segunda noite, um dos instrutores acordou gritando, alegando que alguém estava pressionando seu peito, impedindo-o de respirar. Não havia ninguém por perto. Pensaram em paralisia do sono, estresse. Mas o homem tremia como se tivesse sido retirado de um lago congelado. A partir daí, tudo começou a desandar. O tempo ficou estranho. Ninguém conseguia dizer se era manhã ou tarde. O céu parecia sempre nublado, mesmo sem nuvens. A bússola parou de funcionar. Os barulhos da floresta, grilos, cigarras, pássaros, desapareceram. O silêncio se instalou como uma neblina densa. Um silêncio tão absoluto que eles passaram a ouvir seus próprios batimentos cardíacos, seus pensamentos, os sons de suas articulações ao se moverem. Eles estavam cercados por vida, mas pareciam enterrados vivos dentro de algo que os queria calados e imóveis. Na manhã de domingo, 3 dos adolescentes haviam sumido. As barracas estavam intactas, fechadas por dentro, os sacos de dormir vazios. Nenhuma pegada ao redor. Um dos instrutores enlouqueceu. Simplesmente enlouqueceu. Começou a falar com as árvores como se respondessem. Depois correu mata adentro dizendo que sabia o caminho de volta. Nunca mais foi visto. Os 4 que restaram decidiram abandonar o acampamento. Tentaram seguir a trilha de volta, mas algo estava errado. A trilha não levava a lugar algum. As árvores pareciam diferentes. A vegetação estava mais densa. O caminho simplesmente se apagava atrás deles, como se a floresta estivesse desfazendo cada passo. Eles caminharam por horas, depois por dias. Ou pelo menos foi o que pareceu. Ninguém comia, ninguém dormia. E ainda assim os corpos não desmaiavam. Era como se o próprio cansaço tivesse sido suspenso. Como se o tempo não se aplicasse mais ali dentro. Um dos garotos disse que ouvia a mãe chamando por ele dentro da mata. Chorava. Implorava para que o deixassem ir até ela. Quando o impediram, ele tentou se enforcar com a própria corda da mochila. 3 dias depois, os 4 remanescentes foram encontrados por uma equipe de busca a mais de 30 quilômetros da área original do acampamento. Estavam desidratados, cobertos de arranhões finos e simétricos que percorriam todo o corpo como desenhos ou símbolos. Nenhum deles lembrava como saíram de lá. Nenhum lembrava sequer o nome dos colegas desaparecidos. Um deles só repetia, em transe: "A trilha morreu, a trilha morreu, a trilha morreu." As investigações oficiais encerraram o caso como desorientação, alucinação coletiva, possível fuga dos desaparecidos. Mas os pais nunca aceitaram. Um deles jurou ter recebido uma ligação do filho, semanas depois, com uma ligação muda, onde se ouvia apenas o que parecia ser vento e passos. Hoje, quase 10 anos depois, 2 dos sobreviventes vivem sob supervisão médica. Um foi diagnosticado com transtorno dissociativo severo. O outro perdeu completamente a capacidade de reconhecer rostos humanos. Quando perguntado sobre o que viu naquela mata, ele apenas responde:
Eu vi algo que me viu antes. A trilha onde o grupo entrou foi fechada, sinalizada como perigosa, sob risco de deslizamentos. Mas quem conhece a região diz que a placa é nova e que, na verdade, o perigo não é o solo, é o silêncio. Enquanto o primeiro grupo perdeu a memória, o segundo desejaria esquecer o que viu. Relato 2. O vulto no lago. O casal decidiu acampar longe da cidade para comemorar o aniversário de namoro. Escolheram um local isolado no interior de Minas, cercado por montanhas e atravessado por um lago escuro e silencioso. Não era um destino popular. Na verdade, haviam descoberto o lugar em uma recomendação obscura, num fórum de trilhas pouco acessado. O detalhe que mais os atraiu foi exatamente o que deveria tê-los alertado. Ninguém mais havia comentado a respeito daquele ponto. Nenhuma atualização, nenhuma foto recente. Apenas uma descrição simples e um aviso. O lago não gosta de barulho. Chegaram no fim da tarde, montaram a barraca perto da margem, admirando o espelho de água que refletia as árvores em um silêncio absoluto. Era como se tudo estivesse suspenso. Nem vento, nem som de pássaros, nem insetos. Apenas a superfície imóvel do lago e um céu que escurecia devagar, como se o tempo tivesse receio de cair ali. Na primeira noite, acordaram com um som que parecia uma voz. Era baixa, mas nítida, como se alguém estivesse conversando do lado de fora da barraca. O homem levantou devagar e abriu o zíper com cuidado. Não havia ninguém. Mas a voz continuava, agora vindo de dentro do lago. Eles correram até a margem e ouviram claramente a mãe dela chamando por seu nome. Um chamado que vinha das profundezas. O problema é que a mãe dela estava morta há 5 anos. Assustados, pensaram em ir embora no dia seguinte, mas algo os prendeu ali. O carro não dava partida. O clima parecia engolir qualquer tentativa de retorno. Decidiram esperar o amanhecer. Dormiram abraçados, tentando ignorar os sons que voltavam a cada hora. Sussurros em vozes familiares. Às vezes vozes que imitavam um ao outro. E o lago, ele parecia maior do que no dia anterior. Na manhã seguinte, encontraram um animal morto perto da barraca. Um gato. Mas algo estava errado. O corpo não apresentava sinais de violência. Nenhuma gota de sangue, nenhum arranhão. No entanto, estava empalhado. Perfeitamente seco, com os olhos abertos e a boca entreaberta, como se tivesse morrido de susto. Era como se alguém, ou algo, o tivesse preparado para a exposição. E o mais perturbador, eles não ouviram nada durante a noite. O comportamento do ambiente começou a mudar. O lago, antes parado, agora formava ondas suaves, mesmo sem vento. Uma névoa fina surgia todas as tardes, mesmo sob sol forte. O cheiro da mata se intensificou. Um aroma amargo, como madeira apodrecida. E as vozes não paravam. Sempre de alguém próximo. Às vezes sorrisos, às vezes choro. E em um momento específico da madrugada, ela ouviu a si mesma gritar, do lado de fora da barraca, mas não tinha saído. No terceiro dia, o homem começou a mudar. Estava calado, distante. Respondia com frases curtas, evitava contato visual. Dizia que precisava entrar na água, que algo chamava. Quando ela tentou impedi-lo, ele a empurrou com força, dizendo que ela não era real, que a voz dela de verdade estava esperando no fundo do lago. Ela conseguiu amarrá-lo enquanto dormia. Fugiu correndo até a trilha. Caminhou por 3 horas até encontrar sinal e ligar para a polícia. Quando voltaram, ele estava desacordado, nu, coberto de lama, com a pele extremamente pálida. Não havia marcas de agressão, mas os olhos pareciam esbranquiçados, como se tivessem sido expostos à água por tempo demais. Ele não lembrava de nada. Nem do acampamento, nem da viagem, nem dela. O que ela relatou depois foi ignorado no boletim oficial. Disseram que estavam sob efeito de alguma substância natural presente na água. Mas não fizeram testes. Não explicaram o gato. Nem os relatos de moradores antigos que, após ouvirem a história, disseram que aquele lago já havia sido evitado por seus avós. Um lugar conhecido por engolir o som, onde os peixes não mordem a isca, onde os mergulhadores nunca passam mais de 5 minutos na água. O casal se separou meses depois. Ele foi diagnosticado com distúrbios de personalidade.
Ela passou a ter crises de pânico sempre que ouvia gravações de voz. Em uma delas, chegou a apagar o próprio celular porque, segundo ela, uma mensagem de áudio tocava sozinha durante a madrugada com a sua própria voz dizendo: "Vem pra casa." Mas a casa que falava não era dela. Mas, se as primeiras histórias já parecem impossíveis de esquecer, a próxima nunca foi contada até agora, nem pela própria vítima em voz alta. Relato 3. A fogueira queimava por dentro. Ele não queria ir. O acampamento havia sido combinado meses antes, entre amigos de escola que não se viam desde a formatura. Mas, nos últimos tempos, ele mal saía do quarto. Estava lutando contra uma depressão que não dizia o nome. Tinha recaídas silenciosas, evitava ligações, e seu círculo de amizades havia se reduzido ao mínimo. Quando recebeu o convite para passar um fim de semana na serra com 3 antigos colegas, pensou em recusar. Mas, estranhamente, naquele dia, ele disse sim. A viagem foi tranquila. 4 rapazes, uma trilha curta, risadas, nostalgia, cervejas geladas, piadas internas. Eles montaram o acampamento no alto de uma clareira isolada, longe de qualquer sinal de civilização. Uma fogueira no centro, barracas distribuídas ao redor, e o céu mais limpo que já tinham visto. Foi uma noite agradável. Até que um deles, chamado Diego, levantou-se durante a madrugada e sumiu. Inicialmente pensaram que ele apenas havia ido urinar. Esperaram. Chamaram. Procuraram pelos arredores com lanternas, mas nenhuma resposta. Apenas o estalo de galhos secos à distância. Quando o sol nasceu e Diego ainda não havia voltado, os outros 3 entraram na mata, gritando por ele. Após 1 hora, ouviram a voz. Vinha de um ponto mais abaixo, junto a uma formação de pedras cobertas por musgo. Diego estava lá, sentado, imóvel, com os olhos abertos, fixos, e a pele pálida, mas estava vivo. A princípio, pensaram em desorientação. Ele havia se perdido, talvez machucado, mas quando o chamaram, ele não respondeu. Quando se aproximaram, ele virou o rosto lentamente e sorriu. Um sorriso lento, largo demais, e então falou. Mas a voz não era dele. Era mais grave, pastosa, como se estivesse saindo de dentro de um corpo que não era feito para aquilo. As palavras vinham com um espaçamento estranho, como se alguém estivesse experimentando o idioma pela primeira vez. Ele disse que estava tudo bem, que havia descoberto algo ali, algo maior, que finalmente se sentia leve, mas seus olhos diziam outra coisa. Tinham um brilho estático como os de um animal paralisado por faróis. E havia outro detalhe. Diego estava completamente limpo. Roupas limpas, cabelo seco, pele sem nenhum arranhão, o que era impossível, considerando o terreno onde foi encontrado. Levaram-no de volta ao acampamento, mesmo receosos. Ele dormiu o dia todo, sem emitir um som. À noite, acordou e começou a cantar. Era uma melodia infantil, repetitiva, numa língua que ninguém reconhecia. Um dos amigos tentou gravar, mas o celular desligou sozinho. A fogueira, que haviam acendido mais cedo, parecia reagir a ele. As chamas oscilavam com os movimentos do corpo de Diego, como se estivessem conectadas. Quando ele se aproximava, a chama crescia sem consumir mais lenha. Quando ele se afastava, a fogueira encolhia e ganhava um tom azulado, quase sobrenatural. Na madrugada, um grito cortou a floresta. Um dos rapazes correu até a barraca, onde dormia o terceiro amigo, e o encontrou sangrando no chão. Cortes profundos nos braços e no rosto, como se tivesse tentado arrancar a própria pele. Entre soluços, ele repetia que Diego estava dentro dele, que havia entrado pela boca, pelas palavras, e agora pensava por ele. O mais estranho é que Diego continuava deitado na barraca ao lado, dormindo tranquilamente, com um leve sorriso no rosto. Eles fugiram, carregaram o ferido até o carro e desceram a trilha em velocidade. Não olharam para trás. Diego ficou. Nenhum dos dois teve coragem de voltar. Chamaram a polícia, que fez buscas. Não encontraram nada, nem barracas, nem vestígios de acampamento, nem pegadas. Nada. O lugar parecia nunca ter sido tocado. O amigo que tentou se mutilar está internado até hoje. Mudo. Às vezes desenha padrões repetitivos nas paredes.
O outro não fala sobre o assunto. Vive em outra cidade, mudou de nome. A única coisa que revelou a uma terapeuta foi que às vezes acorda no meio da noite com um cheiro de fumaça, mesmo sem ter acendido nada, e que sonha com Diego parado ao lado de uma fogueira azul, chamando por ele com a voz da mãe que já morreu. O que aconteceu naquela clareira nunca foi explicado, mas o que assusta não é o que viram, é o que levou Diego a dizer sim para aquele acampamento. Ele não queria ir, nunca quis. Algo o fez mudar de ideia, algo que o chamou antes mesmo de colocarem o pé na trilha. Talvez tenha sido a própria floresta, talvez tenha sido a fogueira, mas algo queimava por dentro, e ainda está queimando. Talvez agora você esteja pensando que tudo isso soa improvável, que são exageros, distorções, delírios provocados por estresse, isolamento, ou a imaginação trabalhando demais no escuro. É o que muitos dizem quando ouvem essas histórias pela primeira vez. Racionalizam, procuram respostas lógicas, chamam de histeria coletiva, de coincidência. Mas será mesmo coincidência quando pessoas completamente diferentes, em lugares distintos, descrevem sensações semelhantes? A paralisia, o silêncio sufocante, as vozes familiares vindo de onde não deveria haver som algum, as presenças que não se mostram, mas que se sentem, o tempo que se dissolve, a identidade que falha, a sanidade que escorre pelos dedos como se nunca tivesse existido. Não é sobre acreditar ou não, é sobre reconhecer que existem lugares que não aceitam visitantes, espaços que não foram feitos para o descanso humano, territórios que têm regras próprias, onde a lógica é substituída por instinto, e o instinto diz, saia daqui, mas ninguém escuta. Porque no começo sempre parece inofensivo. A trilha é bonita, o lago é calmo, a clareira é perfeita, e então algo muda. Um som que não devia estar ali, um frio súbito, um cheiro que surge sem explicação. E quando você percebe, já entrou, e agora precisa sair. Mas sair é mais difícil do que entrar, porque o lugar não quer que você vá, ou pior, quer que você leve algo com você, ou alguém. Você já acampou? Já sentiu aquela estranha sensação de estar sendo observado enquanto montava a barraca? Já acordou com a sensação de que havia alguém, ou algo, do lado de fora, mesmo quando não havia passos nem barulhos? Já teve a impressão de que a mata parecia diferente no dia seguinte? Que o tempo passou rápido demais? Ou lento demais? Que a noite foi longa, mas que você mal se lembra dela? É aí que mora o perigo. Não no medo óbvio, mas no que escapa dele. O que está entre os pensamentos, entre os segundos, entre as árvores. É o medo do que não se vê, do que age em silêncio, do que não quer aparecer, porque não precisa. Ele já está com você. Esses 3 relatos que você ouviu ou enfrentou são apenas fragmentos. Existem outros, muitos outros, alguns esquecidos, outros silenciados. Histórias que não viraram vídeos, que não foram contadas, mas que ainda vivem na pele, nos sonhos, no olhar de quem voltou. E às vezes, nem é preciso estar na floresta para revivê-las. Porque o verdadeiro terror não ficou preso lá. Ele veio junto e permanece. Não se engane achando que essas pessoas foram azaradas, ou que estavam no lugar errado, na hora errada. Elas foram chamadas, convidadas, testadas. E o que está lá, no meio da mata virgem, nos lagos onde o som afunda, nas clareiras onde a fogueira parece respirar, não está dormindo, está observando, escolhendo, esperando. Você pode rir, pode duvidar, pode até esquecer por um tempo, mas no fundo, quando estiver sozinho, em um lugar quieto, vai lembrar. E quando lembrar, vai se perguntar: foi só uma história? Ou é a minha memória tentando me proteger de algo que eu já vivi e não consigo mais acessar? Agora me diga, você já viveu algo estranho em um acampamento? Algo que não soube explicar? Uma noite que você preferiu não comentar com ninguém? Se sua resposta for sim, talvez sua história seja a próxima a ser contada aqui. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, se em algum momento sentiu o frio subir pelas costas
Ou teve a estranha impressão de não estar sozinho enquanto assistia? Então você já sabe onde isso pode levar. Aqui, as histórias não terminam com o último segundo. Elas continuam. A cada novo relato, a cada novo acampamento, a cada novo silêncio compartilhado. Inscreva-se no Gatilho do Terror e ative o sininho. Toda semana, histórias reais que não te deixam dormir tranquilo, porque o medo não mora na tela, mora em quem assiste e percebe tarde demais que algumas histórias não são só histórias.